Esses são os 9 passos necessários para você conseguir fazer tráfego pago para negócios locais em 2026. Eu juntei um compilado com base na minha experiência teórica e prática, mais de 4 anos e 2 anos de faculdade de marketing digital, para conseguir trazer para vocês um conteúdo extremamente valioso. Como se tornará o tráfego pago de um gestor estratégico a partir do ano de 2026. E aqui já vai ter um spoiler para você. Quando alguém me procura para fazer um tráfego pago daquela empresa, que é um negócio local, eu não vou diretamente no gerenciador de anúncios. Bom, se você chegou até aqui e esse assunto é interessante para você, já se inscreve, curte esse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou te entregar o ouro. Vem para minha tela do computador que eu vou te mostrar tudo. Agora aqui na tela do meu computador você já está vendo o primeiro passo. Tá? O primeiro passo, na minha percepção e na minha experiência, o que mais funciona para mim há mais de 4 anos é reunião para alinhar expectativas. Você precisa ter controle da expectativa que a outra pessoa está criando sobre o seu serviço, ou seja, muita gente vem até mim e até mesmo outros gestores de tráfego que eu conheço, que sou amigo, acreditando que eles vão ou o tráfego pago vai mudar o negócio daquela pessoa. E aí a falta de alinhamento acaba criando uma frustração dupla, porque você não consegue prestar o serviço com mais qualidade e aquela pessoa que acreditou, investiu no teu serviço, imaginou, né, não vive no nosso mercado digital e imaginou que somente o tráfego pago poderia virar o jogo dela em 30 dias, em um mês. E a gente sabe que isso não acontece. Quando acontece ali é 1 em 1 milhão, né? Então o que eu recomendo? Faça uma reunião e faça um alinhamento de expectativa com esse cliente. Mostre para ele que é uma construção de resultado que vocês vão fazer. Tá? Você como profissional, você tem essa responsabilidade. O segundo passo, na minha percepção, é você puxar o histórico do negócio. Quando eu digo puxar o histórico, não é abrir o gerenciador, você precisa analisar o histórico daquele negócio de fato, tá? O que já foi feito em relação a ações de marketing, quais são as ações de venda que ele costuma fazer periodicamente, sazonalmente, tá? O que funciona, o que não funciona. E aí sim, também faz sentido, tá? Você fazer uma auditoria dentro do gerenciador de anúncio, caso aquele cliente já tenha investido em anúncio. Olhe como que foi feito, o que não foi feito, quais oportunidades que tem ali dentro, tá? Analise de fato aquele negócio, para você não ficar fissurado em somente apertar botões, combinar com o cliente dentro do WhatsApp ou até mesmo pelo boca a boca, somente fazer um vídeo, subir em anúncio e ele se frustrar, tá bom? Inclusive até deixei aqui um parênteses, né? Assim você já pode ter atalhos para iniciar ou somente dar sequência naquilo que já funciona. Não é porque você pegou aquele negócio que você precisa começar do zero. Se ele já começou, tente sempre dar sequência a um processo ou dar valor ao investimento que ele já tenha feito dentro de uma ferramenta ou até mesmo no negócio dele. Terceiro, não menos importante, entender o negócio do cliente na prática. Os 4 P's mais o SWOT invisível. Não adianta, você que é um profissional de marketing e sabe o que são os 4 P's do marketing criado ali por Philip Kotler e também a parte de análise SWOT, que é aquela matriz, você não precisa falar de maneira técnica para a pessoa, mas você pode botar em prática, né, de maneira contextualizada no negócio dele. Então, por exemplo, o que esse negócio vende de verdade? Como isso chega até o cliente? Quanto custa e como é percebido? Por que alguém escolheria esse negócio? E aqui é a proposta única de valor. Qual é a proposta única de valor daquele produto, daquele serviço, daquele negócio? Onde que ele é forte? Onde ele perde? Onde ele tem falta de espaço? Onde o mercado dele está melhor? E onde existe mais espaço para você comer aquela fatia de mercado? Para você avançar naquela fatia de mercado? Se você não entendeu o negócio que você está anunciando, você virará o famoso gestor apertador de botões. Cara, isso aqui eu coloco muito em prática, embora a gente não utilize tanto o termo técnico aqui, eu não gosto de utilizar, porque mais vai confundir a pessoa que está do outro lado, ela vai falar assim, entendi e tal, e vai passar, enfim. Então, assim, eu sempre pego, o que esse negócio vende de verdade? Eu sou um nutricionista e eu vendo consulta. Não, você não vende uma consulta. Você vende cuidado, você vende acompanhamento, você vende restauração de autoestima. Então, tudo isso é o que tange no público final. E aí, como que você vai comunicar isso importa muito, principalmente no anúncio. E se você não para analisar o negócio do cliente na prática, você passa a ignorar isso. E aí, quando você ignora, simplesmente você dá com o burro na água. Tá? Um ou outro cliente teu pode ter resultado, mas isso aí não vai ser previsível, tá? Então analise os 4 P's e faça assim aqui o SWOT junto com o teu cliente. Se você quiser explicar de maneira técnica e tiver uma boa didática, aquele cliente também foi interessado na parte técnica, top. Agora, se ele não for interessado, explica de maneira mais contextualizada, igual eu coloquei aqui, que vai dar bom, tá? O quarto,
Improviso mais construção de tráfego local. Cara, isso aqui, ele é muito bom também. Ele é muito bom. Por quê? O negócio local ele só costuma anunciar quando o negócio aperta, quando ele tá com baixo faturamento, quando ele tá vendendo pouco. E aí, quando ele procura para um profissional de marketing, uma agência de marketing, um especialista ali, ele quer que isso aconteça do dia para a noite. E a falta de alinhamento de expectativa, que é o nosso primeiro passo, acaba sendo extremamente importante, tá? A falta de alinhamento, mais ali o planejamento, pode causar frustração. E eu falo, frustração acontece dos dois lados. Tem muita gente que desiste da gestão de tráfego porque acredita que não é bom o suficiente, quando na verdade ela não tem esses passos aqui bem organizados, tá? E para 2026 ele vai ser extremamente importante para você. O improviso só vai se tornar um apagador de incêndio. Isso aqui acontece com centenas de empresas. Vou deixar em rosa aqui para chamar bem a atenção. Centenas de empresas. Eu conheço muitas empresas que só vivem de apagar incêndio. Ou seja, tem um problema, tem que resolver. E aí se tem 20 problemas no mês, 20 incêndios, ela apaga esses 20 incêndios e acredita que ela está evoluindo. Não está. Porque você está demandando energia em lugares que não vão mexer o ponteiro da tua empresa, nem da empresa do teu cliente, tá? Então o quarto passo aqui é você ter esse cuidado, ter um bom alinhamento de expectativa e cuidado com clientes que buscam resultado do dia para a noite. Entende uma coisa que eu entendi, na verdade, né? Com o tempo que eu vim trabalhando com a parte de gestão de tráfego, trabalhei em agência de marketing, no meu primeiro vídeo do canal aqui eu conto isso. Cara, se você escolhe, vende para um cliente, não escolhe, mas quando a gente está iniciando, muitas vezes a gente vende para todo mundo, mas quando você vende para um cliente ruim, aquilo ali pode ser bom, como pode ser extremamente ruim, no sentido de você não conseguir entregar um resultado e você acreditar que você é um péssimo profissional. E por você não ser um bom profissional, ser um péssimo profissional na sua cabeça, você ter esse julgamento interior, você acaba desistindo e acreditando que aquilo ali não é para você, quando na verdade não é isso. O problema muitas vezes é na aquisição de cliente que você teve. E aquele cliente muitas vezes não estava preparado para poder investir em tráfego pago e você vendeu esse serviço para ele, tá? Então o quarto passo aqui ele é extremamente importante, que vai direto com o alinhamento. Quinto, identificação do público, comunicação e PUV. Vocês já viram comentando da PUV aqui, mas aqui eu vou destrinchar um pouquinho melhor. Para quem você está falando? Qual o problema que você resolve? Por que alguém sairia de casa ou sairia do teu trabalho para ir até você comprar o teu serviço ou teu produto? Por que ela largaria outra agência de marketing, outro gestor de tráfego para trabalhar com você? Isso aqui é extremamente importante porque isso vai influenciar direto na comunicação do teu vídeo, do teu anúncio, que seja imagem, estática, ou seja lá qual for o formato. Ele vai influenciar diretamente no posicionamento da marca do teu cliente, na comunicação dele. Tudo isso aqui influencia e você precisa ter essa identificação. E onde você tem essa identificação desse público? Dentro de uma reunião, alinhando expectativa e coletando dados históricos, informação sobre o público do teu cliente. Tá? Ele muitas vezes acredita que ele está falando para X e Y, porque ele nunca teve nenhuma orientação de um profissional de marketing ou de um especialista de marketing. E aí, quando você entra com essa intenção, com esse diagnóstico, para entender de fato quem é o público dele. E não somente quem chega até ele. Quem chega até ele é o que ele está atraindo através da indicação muitas das vezes. O que isso é ótimo, tá? Isso não é ruim, você ter indicação, igual a gente fala no mercado. Ah, vai viver de indicação. Indicação é maravilhoso, só que você precisa ter um processo comercial de aquisição de novos clientes ativo que te dê previsibilidade, sim. E como que você pode criar essa identificação de público, como que você pode criar essa comunicação, a proposta única de valor dentro da reunião, coletando dados desse público. Criando um questionário de persona para aquele teu cliente preencher e você conseguir coletar as informações necessárias para poder apresentar as estratégias, apresentar os anúncios que você pode estar criando junto desse cliente, caso você crie. Então tudo isso vai ser extremamente importante. Anúncio genérico não vai atrair leads qualificados. Quer lead qualificado, igual a gente costuma falar muito no mercado, os empresários cobrar isso da gente, você precisa ter uma comunicação que seja extremamente assertiva, específica. Você precisa falar especificamente com o público, com um grupo de pessoas, gerar identificação com eles, tá? Conexão real. E uma PUV, uma proposta única de valor para aquela pessoa. Ela tem que enxergar valor e não financeiro, tá? Enxergar valor no que você está falando. Tem que fazer sentido para ela. Falar, cara, é exatamente isso que eu tô passando, esse cara tá falando. Como que ele sabe disso? Né? Ele tá escutando o meu telefone. Então esse é o tipo de sensação que você tem que passar quando a gente fala em relação à identificação do público, à comunicação, a ter uma proposta única de valor que resolva de fato aquele problema daquela pessoa.
Sexto, não menos importante, que é muito falado e muito difundido no nosso mercado, que é a criação de estratégia. Depois de tudo que eu trouxe aqui para você, se torna muito mais fácil você construir a estratégia. Como você vai impactar aquele público que você está buscando? É igual você começar a executar sem saber o destino, quando você não tem estratégia. E a estratégia nada mais é do que você coletar tudo que eu trouxe para vocês aqui, é um planejamento estratégico. Você está iniciando como se fosse um kickoff, um onboard do aquele cliente, e quando você faz esse onboard aqui, você já consegue ter um planejamento estratégico, tá? O cliente fica ciente de fato de tudo que está acontecendo, e aqui você consegue criar uma estratégia muito mais... Isso aqui facilita muito a criação de estratégia, tá? Você começa a executar sabendo o destino, onde vocês vão chegar, tá? Você não fica louco para mudar a rota toda hora, e testei A, testei B, testei C, não deu certo, volta, você fica perdido, você não sabe o que você tem que ajustar. Então, com uma estratégica e a tática correta ali, você consegue, testei A, não deu certo, vou testar B. Tá? Então eu consigo entender o que pode não estar fazendo eu conseguir sair do ponto A ao ponto B. E eu consigo ajustar. Tá? Confundir movimento com progresso. Foi o que eu falei antes para vocês. Quando você tem muito incêndio para apagar, por exemplo, você tem muito movimento. E não necessariamente você tem progresso. Você não consegue avançar. Você não está mexendo, não está dando energia no que realmente vai mover o ponteiro da tua empresa. Ou pelo menos naquilo que você quer que mova. Tá? No objetivo, nas metas que você tem. Então você precisa ter todo esse planejamento que eu estou trazendo para vocês aqui, para depois vocês criarem estratégias. E aí eu penso, cara, vou criar um vídeo aqui comunicando com mulheres de 20 a 55 anos que têm dificuldade para poder trabalhar, porque sente muitas dores na lombar. Enfim, você consegue identificar de fato quem é o teu público, o que eles fazem, como eles trabalham e ofertar, ter uma PUV, uma proposta única de valor para aquela pessoa, tá? Sétimo, isso aqui eu já errei bastante, mas muito mesmo. Expectativas, e a gente já falou isso aqui bastante, eu tô falando novamente, expectativa, orçamento e métrica. Não adianta você setar o budget, o orçamento errado que não seja coerente com a tua meta, com o objetivo do teu cliente. Se o teu cliente quer vender 20 mil, R$500 não vai ser nada para ele vender 20 mil. Matheus, ele tem demanda reprimida, 1 em 1 milhão. Ou melhor, 1 em 100 mil. Né? 1 em 100. Cara, vai ser muito difícil, 1%. Tá? E se for 1%, então não adianta você investir R$500 esperando ali e vender 20 mil, tá? Você precisa ser coerente com a sua meta, definir quais são os seus principais KPIs, né? O pessoal chama, cara, quais são as suas principais métricas de resultado? É venda? É clique? É seguidor? É ter mais impressões? É aparecer mais naquele local ali específico que você está anunciando? É você conseguir calcular o CPM, ter uma referência e mostrar, ó, poxa, o CPM que tá R$10, a gente está tendo 1.000 impressões aqui, com R$100 a gente vai ter 10 mil impressões, a gente vai aparecer para 10 mil pessoas numa região onde tem 200 pessoas, então a gente vai ter muita visualização. Isso para mim é o principal objetivo da minha campanha, é aparecer mais. Então você precisa ter isso muito bem definido. E onde você define isso? Através de um alinhamento de expectativa, dentro de uma reunião, mostrando de onde vocês estão saindo e aonde vocês vão chegar. Mas para isso vocês precisam coletar dados daquele negócio, tá? 8. Tráfego é um processo vivo. Ele é um processo vivo. Por quê? Ele muda o tempo todo. Agora em janeiro de 2026 já tem os impostos que estão sendo repassados e automaticamente encarecendo o tráfego. Em um momento o formato de vídeo está funcionando melhor, mas daqui a pouco o formato de React melhora. Ou então daqui a pouco o GC vai ser melhor. Então você precisa se adaptar cada vez mais ao tráfego, porque ele é um processo vivo. O digital muda muito rápido, tá? Então, assim, o plano que a gente cria, toda a estratégia que a gente cria, tá? Ele é um norte, mas você não precisa ficar engessado, preso nele, tá? O reajuste de rota, ele vai fazer parte sempre. Por isso que é importante você criar um plano, revisita o plano, ver se está próximo ou distante de chegar naquela meta, o que está impedindo do teu cliente alcançar aquela meta, se aquela estratégia funcionou, se não funcionou. Mas antes de tudo, eu sei do negócio do meu cliente, eu sei quem é o público dele, eu sei a proposta única de valor dele, eu sei qual é o diferencial que ele tem, eu sei os 4 P's dele, onde ele está localizado, como que ele tem que se comunicar, posicionamento, eu sei tudo dele. Então a única coisa que eu vou ter que fazer de ajuste no negócio do meu cliente, muitas das vezes vai ser oferta, vai ser o produto que ele está tentando empurrar, e às vezes o produto não é interessante, aí entra a matriz BCG, vocês
Caso vocês não conheçam, pesquisem sobre. Recomendo muito vocês terem essa consciência que muito empresário quer vender um produto que não tem demanda, então não adianta. É muito mais fácil você vender um produto que tem mais demanda e aumentar o volume de vendas dele, tá? E 9, o fechamento aqui, praticamente o fechamento tráfego para negócio local. É simples, mas existe que faça bem feito. É um feijão com arroz bem feito. Fechar o cliente e já ir para o gerenciador de anúncio é pedir para você começar errado, tá? Eu sei que, cara, eu já comecei assim, já cometi todos esses erros aqui que eu comentei com vocês, só que com o tempo você vai aprendendo, né? E você nunca começa do zero, você sempre vai começar do 1, do 2, do 3, né? Pra gente que vem do menos 5, né? A gente consegue ir ajustando a nossa rota. Então, assim, começou com o teu cliente, coleta histórico, entende do negócio do teu cliente. Antes de começar a anunciar, não vai para gerenciador de anúncio. O anúncio ele faz parte de algo visível, é só o que está sendo mostrado. Tudo que está ali deve ser planejado antes. Sempre pense a nível de negócio. Eu sempre recomendo, a analogia que eu faço, na verdade, né, eu recomendo que vocês façam com os teus clientes, você imagina só, você tem aqui um público enorme para você se comunicar, tá? Mas você não sabe nada desse público, aquele público ele foi para poder assistir um show de rock. E você chega com um alto-falante comunicando que vai ter uma banda de pagode. Cara, ninguém vai se conectar com você. Um ou outro pode se conectar porque tem um gosto mais eclético, tá? Então o que eu recomendo que você faça? Estude o público que vai estar ali antes, como você tem que se comunicar. Se é rock and roll, você tem que chegar rock and roll. Se é pagode, você tem que chegar com bonezinho, corte de cabelo cortadinho, bonitinho. Cara, o anúncio, ele só tá espalhando uma informação que já foi planejada muito antes. Show? Se você chegou até aqui, você gostou do vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Eu vou trazer muito conteúdo de valor, muita experiência prática, bastidores, dia a dia, de como funciona a rotina de um gestor de tráfego de fato, que eu acredito que a maioria esteja no mesmo posicionamento que eu, que a minha intenção aqui é 100% trazer a vida real life mesmo, tá? Se você gostou, comenta aqui depois também no final desse vídeo e vamos pro próximo. Valeu!